Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje nós vamos começar um assunto novo. Hoje nós vamos começar a falar sobre a mecânica dos fluidos. Então vamos fazer uma introdução da mecânica dos fluidos. A gente precisa estabelecer aí alguns conceitos iniciais e tocar o pau na máquina. A mecânica dos fluidos, assim como a mecânica comumente que a gente estuda no primeiro ano da nossa graduação, ela também é dividida em duas partes. Uma parte em que a soma dessas forças ela é zero, então a gente chama de uma mecânica de fluido estática ou fluido estática, e a parte em que a soma dessas forças ela não é zero. Ou seja, a gente agora passa a ter fluidos em movimento. E quando a gente tem fluidos em movimento, a física tende a se tornar um pouco mais complicada, principalmente quando a gente começa a considerar fluidos em movimento com altas velocidades. No momento inicial, agora, o que nós vamos começar a fazer? Vamos começar a elaborar alguns conceitos para que nós possamos começar a estudar os fluidos em sua condição estática. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é um fluido? De maneira geral, fluido é toda aquela substância que não seja o sólido. Ou seja, estamos falando então dos gases e dos líquidos. Ah, mas professor, o senhor falou que é toda que não é sólido. E o plasma, o condensado de Bose-Einstein, tem o de Fermi-Dirac, não, vamos lá, esquece isso daí. A gente está num curso de física básica, a gente não precisa estar entrando nessas questões, tá? Obviamente existem outros estados da matéria que não seja sólido, líquido e gasoso, tá? Então, mas para efeito do nosso curso, fluidos que a gente está tratando aqui, né, são os gases e os líquidos. Então vamos colocar aqui o que são o fluido. Então fluido, a gente vai estar entendendo que os fluidos, né, são gases e líquidos. Okay? Nossa, mas será que não tem uma definição melhor para a gente falar de fluido? Tem. A gente pode pensar que a gente define fluido como toda substância que não apresenta volume ou forma definida. Por exemplo, vamos pensar no líquido. O líquido ele possui um volume muito bem definido. Então, se eu pegar 1 litro de água, eu sei que aquela massa de água contém 1 litro. Corresponde a 1 litro. Agora, eu posso colocar essa água, esse 1 litro, aí em diferentes recipientes. Eu posso colocar ele num vaso que é um chapéu do avesso, eu posso colocar ele aí dentro de uma caixa, eu posso colocar ele dentro de um cilindro, ou seja, muito embora o líquido ele tenha um volume bem definido, ele não tem uma forma bem definida. E os gases? Os gases eles não têm nem volume e nem forma muito bem definido. Por quê? Porque se eu pego 1 metro cúbico de qualquer tipo de gás, vamos imaginar, eu pego 1 metro cúbico de oxigênio, de O2. Se eu coloco ele dentro de um recipiente, sei lá, de 10 metros cúbicos, o gás ele vai ocupar todo esse volume. Concordam comigo? Agora, se eu pegar nesse mesmo recipiente e aplicar uma força aqui, né, imaginando que isso daqui seja um êmbolo, o que vai acontecer com o meu gás? O meu gás agora ele vai então ocupar um volume menor. Ele vai estar tudo aqui, ó. Certo? Ou seja, ele não tem um volume definido. E se eu mudar a forma do meu recipiente, acontece a mesma coisa. Então, os gases eles não têm nem volume e nem forma muito bem definida. Obviamente que quando a gente for tratar lá da termodinâmica, né, a gente vê que para um caso especial, os nossos gases ideais, o volume desse gás ele depende, né, de outros parâmetros, como por exemplo a pressão e a temperatura. Então vamos deixar isso escrito aqui no nosso material.
Bom, então deixei aí uma definiçãozinha do que eu expliquei para vocês. O líquido tem o volume definido, mas não a forma. E o gás não tem nem forma e nem volume bem definido. Agora, por quê? Que justamente o líquido e o gás não possuem o volume ou a forma bem definido. É justamente pelo caráter molecular que os formam, né? Quando a gente tem um sólido, o sólido ele tem as posições de seus átomos muito bem determinadas. Então vamos imaginar que a gente tem aqui, por exemplo, um bloquinho de gelo, né? E essas nossas bolinhas aí são as moléculas de água, né? E essas moléculas de água elas são mantidas, né, com uma certa distância uma da outra. É uma visão bem pitoresca, tá? Então, essas moléculas, uma exercem influência sobre a outra, só que elas não deixam de ocupar essas posições. Elas, no máximo, sofrem aí uma oscilação, uma vibração, as moléculas não estão paradas, né, mas elas mantêm uma certa distância uma da outra, uma distância média que é sempre constante, vamos assim dizer, tá? Agora, quando a gente vem aqui e começa a jogar energia, imagina aí, a gente está jogando energia ou esquentando essa água, vamos colocar aí calor, né? O que acontece com o meu bloco de gelo? Ele pega e se esparrama, né? Então agora essas moléculas de água, elas estão o quê? Com uma distância média muito maior do que nesse caso aqui. Então a força que essas moléculas exercem umas nas outras são menores, a tal ponto que essas forças não mantêm essas moléculas coesas formando um sólido. Ok? Agora, se a gente continua jogando ainda mais calor aqui, o que vai acontecer? Essas moléculas agora, elas vão virar vapor. Né? Vamos fazer aqui um balãozinho, vai parecer uma florzinha. Tá? E agora elas estão assim muito mais distante uma das outras. Então a força que uma exerce na outra é muito menor quando comparado aqui, tá? E devido a esse fato delas estarem tão distantes, ela não tem uma forma bem definida. Então a gente consegue comprimir um gás muito mais do que a gente consegue comprimir um líquido. E muito mais ainda do que um sólido. Para a gente conseguir comprimir um sólido, a gente precisa fazer uma pressão muito grande. Já o líquido não, é um pouco menos. E é um experimento que a gente pode fazer em casa. Pega uma seringa, põe a água, vai lá e tampa com um dedo e empurra o êmbolo. Você tem uma pequena compressão. Agora, tira a água, põe o dedo e empurra o ar que está dentro. Você tem uma compressão muito maior. Justamente por quê? Porque as moléculas agora elas estão muito afastadas uma das outras. Tá? Então essa interação entre elas é muito menor. Dito isso, a gente então para pensar. Poxa, se a gente está pensando que nós vamos estudar a mecânica dos fluidos, e se eu me recordo muito bem, quando nós vimos o nosso curso de mecânica, era basicamente um estudo de como as forças interagiam nos corpos, né, e suas consequências, né? Quando a gente tem um corpo sólido, a gente aplica uma força nesse corpo sólido, né, e é como se a gente estivesse aplicando no centro desse corpo sólido. Agora, como é que pode aplicar uma força num fluido? Se a gente aplica a força, e obviamente por experiência, né? Nós já sabemos, está embutido na nossa consciência. Se a gente aplicar a força num saco d'água, o que vai acontecer com o saco d'água? Ele vai se deformar completamente. Né? Então, como que a gente consegue trazer os conceitos da mecânica para os fluidos? Ou seja, como é que a gente consegue estabelecer um paralelo entre a massa dos corpos sólidos, que nós víamos na mecânica, com a massa agora dos corpos líquidos que nós vamos dos corpos fluidos que nós vamos ver na mecânica dos fluidos. E ainda, como que a gente consegue também estabelecer
um paralelo entre a força aplicada no corpo sólido, na mecânica, e agora a força aplicada em um fluido. Então esses são os dois conceitos que a gente vai ver na aula de hoje para a gente poder começar a falar da mecânica dos fluidos. E aí nós vamos ver que justamente o conceito de densidade vai fazer o nosso papel de correlação com a massa dos nossos estudos da mecânica, e o conceito de força por unidade de área, que é o conceito de tensão, vai fazer então o papel de força na nossa mecânica dos fluidos. Mais especificamente, essa tensão na mecânica dos fluidos a gente vai chamar de pressão, que é força por unidade de área. Então vamos começar aí com o conceito de densidade. Então a densidade, vamos colocar assim, né, que a gente pode quantizar a massa desse fluido, massa essa relacionada com o volume que esse fluido possui. Tá? Mas a densidade só serve para fluido, não serve para sólido? Não, pessoal, serve para sólido também, vamos deixar isso claro. Tá? Não vamos fazer esse pensamento indutivo, não. Tá? Então, por definição, define-se a densidade como sendo a quantidade de massa sobre um determinado volume. A gente vai utilizar essa letra grega ρ para definir como densidade. Tá? E a nossa densidade, então, ela é medida, né, como sendo gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Então, se a gente pegar, por exemplo, a densidade da água, ela tem aí 1 grama por centímetro cúbico, né, que é igual então a 1000 quilos em 1 metro cúbico. Então, se a gente pegar aí uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, então vai ter aqui 1000 quilos, 1 tonelada de água. É muita água, ok? Tá, e aí, o conceito de densidade a gente nunca tem que a gente nunca deve confundir com a quantidade de massa, né? Porque geralmente a gente costuma às vezes ouvir, né? O que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Poxa, o que pesa mais é a força, está relacionado à força peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, como 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena têm a mesma massa, eles vão ter o mesmo peso. Agora, o que a gente não pensa é no volume que 1 quilo de chumbo vai ter e o volume que 1 quilo de pena vai ter. Então você imagina aí um saco de 1 quilo de pena, meu Deus do céu. Tá? Então não confundam massa com densidade. Ok? Eles estão correlacionados, mas não são a mesma coisa. E essa densidade que a gente está colocando aqui, vamos chamar aqui de equação 0,1, só por a efeito da gente numerar, ela é válida para corpos homogêneos. Como assim, professor, corpo homogêneo? É um corpo em que a densidade ela é sempre a mesma em qualquer ponto. Então, vamos imaginar que a gente tem lá uma barra de ferro qualquer, tá? E aí, se eu pegar aqui um pedacinho dessa barra de ferro, sei lá, que tem 1 quilo, e eu vim aqui nesse ponto e pegar mais 1 quilo, o que vai acontecer? O volume ocupado por esse 1 quilo que eu peguei aqui corresponde exatamente ao mesmo volume desse 1 quilo que eu peguei em outro ponto. Então, a densidade ao longo do meu material ela é sempre constante. Pode acontecer de ter material com densidades não constantes? Pode. Então, por exemplo, se você pegar o giz, que o professor usa para escrever na lousa, a densidade dele não é homogênea, né? Por quê? Porque lá dentro do giz ele é cheio de buraquinhos, né? Então você pode ter uma parte do giz que você tem mais massa, uma parte que você tem menos massa e assim por diante, tá? Então, e para esses casos a gente pode até utilizar a nossa equação 0,1, mas a gente tem que ter em mente que vai ser uma densidade média, desculpa. Ok? Então ela é válida para corpos homogêneos. E a gente ainda pode definir uma densidade que a gente chama de densidade relativa, que é a razão entre a densidade do material e a densidade da água. Então a minha densidade relativa ela vai ser a razão entre a densidade do material, que é essa dada pela equação 0,1, e a densidade da água, que é essa daqui. Tá? E obviamente, como é uma
uma relação entre duas densidades, né, a minha equação, que eu estou chamando de 0,2, ela não tem dimensão, ela é adimensional. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de algumas densidades, eu peguei uma tabela no livro do Sears, espero que ele não me processe por isso, tá? Em que ele traz aqui algumas densidades. Tá? Então, a gente tem aqui a da água, tá? E olha só que interessante, a água do mar ela tem uma densidade um pouco maior. E olha só que interessante, pessoal. Né? A gente começa aqui com os nossos fluidos, né? Gás, aí vem para o líquido, né? E a gente, sólido. E a gente vai o quê? Tá sempre aumentando a nossa densidade. Até que a gente chega em escalas extraordinariamente grandes, né? A gente tem aqui platina e há um material que é mais denso do que a platina, tá? Que é o ósmio. Eu falo do ósmio naquele meu vídeo sobre a física do Superman, tá? E aí a gente chega num cara aqui que chama estrela de nêutrons. Olha a densidade desse cara, 10 a 18 quilos em 1 metro cúbico. Mas, professor, a estrela de nêutrons, a gente sabe, né, que a estrela ela vai consumindo todo o seu combustível, né, vai queimando o seu combustível e aquilo ali vai diminuindo, a gravidade vai aglutinando toda aquela massa no núcleo, né? E aí por isso que fica tão denso. Ok, mas assim, vocês lembram alguma coisa feita de estrela de nêutrons, mas que não seja a própria estrela de nêutrons? Pois é, pessoal, eu lembro, porque eu sou meio nerd, tá? E a gente tem, feita de estrelas de nêutron aí, o queridíssimo martelo do Thor, né? O Mjolnir. Esse cara aqui, ele é feito de estrela de nêutrons. Agora, olha, vamos parar para pensar, né? Vamos imaginar que isso aqui tenha, sei lá, 15 centímetros. Aí esse cara, esse meu lado aqui, vamos colocar 10 centímetros. E isso daqui tenha, sei lá, 25 centímetros. Então, vamos chutar aí um volume, tá? Aproximado, então, seria 0,15 vezes 0,10 vezes 0,25. Então, o que dá aí aproximadamente 3,75 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, quanto será que pesa o diacho desse martelo? Então, vamos ver. A massa dele é a densidade vezes o volume. A densidade de quem? Da estrela. De nêutrons. Man. Então, isso aqui vai dar 10 a 18 vezes 3,75 vezes 10 a menos 3. Então, a massa dele aí, 3,75 vezes 10 a 15 quilos. Ou 3,75 vezes 10 a 12 toneladas. Rapaz, tem que ter algum poder mágico para levantar essa merda. Não é possível. E aí o cara vai lá, o Capitão América levantar isso. Tá de sacanagem. O Hulk levantar tudo bem. Agora o Capitão América levantar isso aqui no filme é sacanagem com a minha pessoa, né? 10 a 12 toneladas. Bom, enfim. Só queria trazer esse fato excepcional para a aula de hoje. Tá? Mas ainda, né, imaginando que a nossa equação 1 ela só é válida para corpos homogêneos, e se a gente tiver uma distribuição que não seja homogênea, a gente consegue calcular realmente essa distribuição?
Sim, só que aí a gente tem que saber como é a dependência da densidade desse material. Então, por exemplo, se eu imagino que eu tenha um gás ou um fluido em geral, né? Então esse fluido ele vai ocupar um volume. Tá? Então eu tenho que saber qual é a dependência da distribuição dessa massa, né, ao longo desse volume. Se a gente conhecer essa distribuição de massa ao longo do volume, a gente consegue calcular. Tá? E essa distribuição de massa ao longo do volume, ele vai ter que ser expresso pela função densidade. Tá? E é o mesmo conceito aqui que eu relatei naquele vídeo sobre a casca esférica em que eu calculei o potencial gravitacional, né? Que eu tratei ali os conceitos de densidade. Então, para quem não viu o vídeo, vamos só colocar os conceitos aqui. Então, vamos falar assim, ó, para corpos não homogêneos, a densidade não é constante e a massa do corpo deve possuir uma distribuição de massa dada pela função densidade. Então, vamos colocar assim, de forma geral, os três casos em que a gente pode ter uma distribuição de massa linear, uma distribuição de massa sobre uma área e uma distribuição de massa sobre um volume. Então, para as nossas distribuições linear de massa, vamos imaginar aí que a gente possa ter então um fio, sei lá, unidimensional, né, tá, ao longo de um eixo x. Tá? Então a gente pode definir aí uma densidade linear lambda, né, dado pela quantidade de massa dividido pelo comprimento. Tá? Então, para uma densidade não constante, a gente define o lambda como sendo um dm dividido pelo dx. Tá? Então, a massa total, o nosso dm, ele é um lambda dx, e a massa total a gente consegue obter, então, através do processo de integração dessa massa total, tá? Ao longo, aí vamos colocar assim, de uma posição x0 até uma posição xf. Então, eu estou pegando aqui uma posição x0 até uma posição xf. Então, a gente pode falar, descrever de uma forma simplificada, que essa massa total é a integral de x0 até xf de um lambda que depende de x dx. Ok? 2. Para então uma distribuição de massa superficial. Então a gente imagina agora aí num plano xy que a gente tem aí um círculo cuja espessura a gente despreza. Então vamos definir como a densidade superficial a massa por unidade de área. Se essa densidade não for uniforme, né, o nosso sigma a gente consegue calcular como sendo dm sobre dA. E aí, novamente, o meu dm ele é igual a um sigma dA. E como que a gente obtém a massa total? A gente faz a integral, a gente integra aí todo mundo, né? E agora aqui a minha integral, ela tem que ser uma integral dupla. Tá? Então a gente pode escrever que a massa total ele é uma integral de x0 a um x final, a integral de um y0 até um y final, de um sigma que depende de x e y, dx dy. Tá? Se eu pegar então dx vezes dy, é o meu dA. E por último, né, a mais comum que a gente encontra é a volumétrica. Tá? Então, aí nesse caso, agora a gente já tem aqui então um corpo em 3 dimensões, vamos assim dizer, né? E a nossa densidade é, como nós já definimos, massa por unidade de volume. Então, para uma densidade não homogênea, a gente calcula como dm sobre dv. E a massa total, então, ela é ρ dv. Para a gente obter, a gente faz o processo de integração. Tá? E agora, como é um volume, a gente tem aí uma integral tripla. Tá? Então, a nossa massa total ela é dada, então, agora,
a integral de x0 até um x final, a integral de um y0 até um y final. Então, eu estou fazendo a área, e agora eu complemento com o volume de z0 até z, vezes a minha densidade, que deve ser, então, função dessas variáveis, tá? dx, dy, dz. Tá? Então, obviamente, o que eu estou colocando aqui são em coordenadas cartesianas, né? Se a gente muda para as coordenadas polar, tá? A gente, por exemplo, muda esse cara aqui, muda essa dependência xy, tá? Então, tenham em mente que isso é para coordenadas cartesianas. Bom, então a primeira correlação que a gente procurava fazer está pronto, terminamos, que é a correlação da massa na mecânica, agora com a densidade na mecânica dos fluidos. O que falta agora, então, a gente definir é a correlação da força aplicada aos corpos sólidos na mecânica com a força aplicada aos corpos fluidos na mecânica dos fluidos. Então, vamos fazer isso aí agora. Vamos pensar aí num pedacinho de um fluido qualquer. Vamos imaginar que seja um líquido. A gente tem aí uma bacia cheia de água e a gente pegou um pedacinho dessa bacia e colocou aqui para a gente analisar. Tá? Então, quando o meu fluido está em repouso, as forças que agem nesse fluido, eles são sempre perpendiculares a uma área desse fluido. Tá? Então, por exemplo, se eu peguei esse pedacinho aqui, tá? Então eu vou imaginar que tem uma força que age aqui, que seja perpendicular a essa área do fluido. Então eu estou imaginando que aqui em cima desse meu pedacinho exista mais fluido e esse peso do fluido está exercendo então uma força nesse meu fluido. Mas abaixo do fluido também tem massa. Ou seja, então o fluido de baixo também vai provocar aí uma força, tá? Perpendicular aí a essa área do fluido. Agora, por que essa força é perpendicular? Justamente porque o meu fluido está em repouso. Tá, pessoal? Se eu tivesse aqui uma força não perpendicular, o que acontece com essa força não perpendicular? Ela vai ser decomposta em duas componentes. Tá? Uma componente ao longo do meu eixo x, vamos assim dizer, que a gente está trabalhando, e uma no meu componente y. Essa daqui a gente chama de perpendicular, e essa daqui a gente chama de tangencial. Essa força tangencial, ela existe quando o fluido está em movimento. Tá? Então, a gente trata o fluido como sendo o quê? Várias camadas aí de uma espessura muito pequena. Tá? E entre essas camadas, então, a gente tem aí essas forças tangenciais agindo que faz o nosso fluido se mover. Tá? Então, para o fluido em repouso, as únicas forças que agem são as forças que são perpendiculares a essa área. Ah, mas e na parede do recipiente? Também age força? Age. Tá? E essas forças também são perpendiculares à área do nosso recipiente. Então, vamos deixar isso bem claro no nosso texto. Então, aqui no texto eu coloquei o que eu acabei de explicar e coloquei assim, tal como um corpo imerso. Tá? No caso, um corpo imerso, no nosso exemplo, eu peguei o próprio corpo como sendo composto pelo fluido. Tá? Então, não tem problema nenhum fazer isso. Ok? E como eu adiantei no início da nossa aula, as forças que atuam sobre uma dada área, elas recebem um nome especial na física, que são as tensões. Tá? São forças de tensão. E na fluidodinâmica e na fluidostática, essas forças de tensão elas são conhecidas como pressão. Então, por definição, a gente tem que a pressão em um fluido é dado pela força sobre unidade de área. Então, vamos colocar isso daí. Daqui em diante, quando a gente falar de forças agindo no fluido, a gente vai falar que é uma pressão. Então, tenham isso em mente. Se tem uma pressão no fluido, tem forças
agindo sobre uma área desse fluido. Tá? Ah, mas é um corpo dentro do fluido. Então há uma pressão sobre esse corpo devido ao fluido. Ok? E como que a gente define a nossa pressão? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um elemento de área que seja pequeno, um dA, tá? É um elemento infinitesimal. Tá? E essa minha força aqui, né, por estar agindo em um elemento infinitesimal dA, tá? Ela é uma força dF. Tá? Então é uma pequena quantidade de força. Tá? Então vamos colocar assim, define-se a pressão pela seguinte expressão. Então a minha pressão Pzinho, eu vou chamar de um Pzinho, ele é um dF perpendicular, que é a força agindo perpendicular, sobre o meu elemento de área. Agora, se a ação dessa força ela for igualzinha ao longo de todo o corpo que está no fluido, ou ao longo de todo o fluido, nós podemos então dizer que essa pressão ela é uma força por unidade de área. Tá? E essa pressão, então, ela é constante. Então, vou colocar assim, para F constante, essa pressão. Opa, F não, né? F e P é a mesma coisa, no caso, né? Vamos colocar aqui para P constante, que é a nossa pressão. Vai ficar P igual a F sobre A. Essa nova variável nossa, chamada de pressão, ela tem a unidade de Pascal. Tá? E ela é, então, representada aí por PA de Pascal, e ela é dada por newtons por metro quadrado. Tá? Então, é a unidade de força dividido pela unidade de área. Agora, a gente tem outras unidades de medida da pressão. Então, por exemplo, a gente costuma muito ouvir falar da pressão atmosférica. Né? E a pressão atmosférica, que ela é aí simbolizada pelo ATM, né? Então, 1 ATM, ele corresponde a alguns pascais. Alguns quantos? Ele é 1,03 vezes 10 a quinta pascais. Tá? E a gente tem ainda o bar, o boteco. Tá? Então, um boteco equivale a 10 a quinta pascais ainda. Ok? Então, a gente tem essas unidades que são bem conhecidas. Tem outras ainda, Thor, como referência ao evangelista Torricelli, que fez a pressão manométrica, e a gente vai acabar vendo isso ao longo do curso. Tá? Mas as mais utilizadas geralmente é o bar e o ATM. Tá? Mas na unidade padrão, vamos assim dizer, ela é o Pascal. Mas como que a minha pressão ela varia dentro de um fluido? Agora que a gente sabe quantizar, né, a força agindo no fluido através da pressão, como que ela varia em um fluido? Então vamos imaginar que a gente tem então um pedacinho do meu fluido, e esse pedacinho desse meu fluido, ele tem um volume total aí dV, elemento de volume. Tá? Onde esse meu elemento de volume, dV, ele é dado pela sua área vezes a sua espessura. Então, ou seja, esse cara aqui, então ele tem uma área A e a altura dele, essa alturazinha aqui, é um cagagésimo de altura, dz. Então é como se fosse aquelas pequenas lâminas que eu falei que o fluido se desloca quando ele está em movimento. Tá? E a gente viu, então, né, que sobre esse fluido tem que agir, então, uma pressão P, tá? Devido a uma força F. Como eu estou em um elemento de volume dV, eu vou falar, então, que na minha pressão, ela é uma pressão dP. Então, é um diferencial, é um pequeno cagagésimo de pressão. Tá? E como na minha parte de cima eu tenho uma outra quantidade de volume, tá? Então nessa parte aqui eu vou ter uma pressão
que vai ser P mais dP vezes A. Opa, aqui está errado, né? Não é dP não, pessoal, é P, né? Eu fiz errado, tá? É P vezes A. Então é a pressão P devido a toda essa massa aqui, tá? E como eu tenho um aumento da minha altura, eu vou ter um aumento da minha pressão, da minha força, que é dP vezes A. Ok? Desculpa pelo erro. Então essas são as forças que estão agindo, tá? Lembrando então que esses caras em vermelho aqui são forças, tá? Esse aqui também são forças, tá? É a nossa definição de pressão aqui, ó. Força vezes área, tá? Tem mais alguma força agindo no meu corpo? Tem. Tem o quê? Se ele tem uma massa, então ele tem o quê? Um pesão. E esse pesão, que é a minha força peso, ele é dado então pelo kgésimo de massa vezes G. Deixa eu colocar o contrário. G vezes o meu dm. Certo? Então, as forças que estão agindo sobre esse meu corpo aqui, sobre esse meu pedaço de fluido, são essas. É o peso do fluido, a pressão que a parte inferior do fluido faz sobre o próprio fluido e a parte superior do fluido faz sobre o próprio fluido, tá? Então, na condição estática, né, a soma dessas forças tem que ser igual a zero. E, vamos colocar assim, ó, E, considerando um fluido homogêneo, isso é importante, né, de densidade ρ, nós temos então que a soma dessas forças ela tem que ser igual a zero. Então, quais são as forças agindo? É essa daqui, vamos colocar assim, P mais dP vezes A. Quem mais são? Essa daqui, PA. Quem mais? E essa daqui, que é Pzão. Tudo isso tem que dar zero. Mas, professor, por que você não colocou soma entre os meus termos? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu já queria mencionar aqui que eu deixei esse cara aqui como sendo já em módulo. Tá? Eu não coloquei a notação vetorial nele. Eu já deixei em módulo. Então, como eu deixei em módulo, eu só queria chamar a atenção para o nosso sistema referencial. Tá? Então, vamos colocar aqui assim, que no meu sistema referencial eu tenho o meu y positivo para cima, então, ou seja, a minha altura ela vai aumentando. Tá? E eu vou então colocar que tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Tá? Então, essa minha primeira força, ela tem um sinal negativo. Então, é menos. O meu P vezes A está para cima, então ele vai ser positivo. E a minha força peso, que está para baixo, ela vai ser negativa. Ok? Então, agora é só abrir as contas. Então, é menos Pzinho vezes A, com menos D Pzinho vezes A, mais Pzinho vezes A, menos Pzão, igual a zero. Tá? Então, menos Pzinho A com mais Pzão A, eles cancelam, vai ficar menos dP vezes a área, com menos Pzão, igual a zero. Então, é menos dP vezes a área, menos, quem que é o meu peso? É G vezes dm, que é a pequena quantidade de massa contida aqui nesse pequeno volume dV. Isso é igual a zero. Então, menos dP vezes A, menos G. O meu dm, ele é dado por ρdV, da nossa definição de densidade. Então, vai ficar G vezes ρ vezes dV, que é igual a zero. Então, eu tenho menos dP vezes A menos G
vezes ρ, e o meu elemento dv, eu já cantei a bola aqui, que é isso aqui, A vezes dz. Então, isso daqui é A vezes dz, que tem que ser igual a zero. Então, novamente aqui, ó, área e área vão se cancelar. Então, eu vou ficar aqui menos dp menos ρg vezes dz é igual a zero. E aí eu posso falar, então, que dp sobre dz, vamos reagrupando ali os meus termos, ele é igual a menos ρg vezes g. Tá certo esse sinal negativo, professor? Tá certíssimo. O que a nossa equação 03 aqui, ela nos diz? Nos diz o seguinte, que a minha pressão, ela depende da altura em que esse fluido está. E essa pressão ela vai ser tão menor quanto maior for essa altura. Ou seja, se eu pensar então numa escala, né, numa pressão aqui e altura Z, vamos assim dizer, se eu aumento a minha pressão, né, o que acontece com a minha... se eu aumento a minha altura, o que acontece com a minha pressão? Ela vai diminuindo, tá? O que isso na prática significa? Significa o seguinte, lá na sua caixa d'água, a pressão no fundo dela, a pressão P, ela vai ser maior do que a pressão no topo dela. Por quê? Porque aqui no meu fundo eu tenho o quê? Todos esses elementos de massa fazendo força. E a força é uma força por unidade de área. Então eu tenho toda a massa dessa caixa d'água fazendo força numa unidade de área. Agora, aqui no topo, eu tenho uma massa menor, então eu tenho um peso menor. Tá? Então a pressão tem que ser menor. Então vamos deixar isso escrito. Esse sinal de menos aqui vai significar o seguinte. Quando y aumenta, a pressão diminui. Então vou imaginar que eu tenho lá um cilindro cheio de água. Tá? A nossa caixa d'água. E eu tenho aqui, dentro dessa minha caixa d'água, numa altura y1, deve então corresponder a uma pressão P1, e numa altura y2, deve-se então corresponder a uma pressão P2. Tá? Como que a gente computa então a diferença dessas pressões devido à diferença dessas alturas? Então, para duas alturas quaisquer, em um fluido homogêneo, temos a partir da equação 03 o seguinte, né? Então eu posso falar que o meu dp ele é igual a menos ρg dy. Então eu posso falar que a variação da minha pressão do meu ponto P1 ao meu ponto P2 dp, ou seja, eu estou integrando todos os pequenos intervalos de pressão do meu ponto 1 até o meu ponto 2, tá? Em que esses pontos 1 e 2 correspondem à minha posição y1, à minha posição y2 de menos ρg dy. Então eu estou considerando cada pequeno intervalo dy que corresponde a uma pequena pressão dp. Quando eu faço a soma de todos esses intervalos de y1 ao y2, eu vou ter então as minhas pressões de P1 a P2. Ok? Então, uma integral bem simples. Então, vai ficar, então é P2 menos P1 igual a menos ρg de y2 menos y1. E vamos fazer a seguinte suposição. Então, para o ponto y2 na superfície do fluido, onde P2 vai ser aí uma pressão zero. Por que P0? Porque é o seguinte, conforme eu expliquei para vocês na equação 3,
A pressão ela é dada pelo peso, vamos assim dizer, do fluido, certo? Então, na superfície do fluido, a gente não tem mais o nosso líquido que a gente está tratando nesse exemplo, né? Acima dele. Então, vamos chamar de uma pressão P0, onde P2 é igual a P0 e ainda P1 igual a P, tá? No interior do fluido, vamos colocar assim, a gente vai ficar com a seguinte expressão, então. Então, P2 a gente falou que a gente vai chamar de P0, P1 a gente vai chamar de P, isso aqui é menos ρg y2 menos y1. Então, eu vou ficar P0 menos P igual a menos ρg. Olha só, y2 menos y1 é justamente o que? A diferença de altura. Ou seja, é o quanto de massa tem, né, nessa diferença de altura. Ok? Então vamos chamar y2 menos y1 de H. E a nossa pressão P, para qualquer ponto dentro do fluido, ele vai ser dado por P0 mais ρgH. E essa daqui, então, é a lei de Pascal, né? Eu imagino que quando ele estava bolando essa lei, ele estava medindo as pressões, né, sobre diferentes condições, né? Ele deve ter chego lá, colocado peso em cima do monte de êmbolo e aí começou a estourar sempre o recipiente. Eu imagino isso, pessoal. Eu imagino isso. E aí ele falou, caramba, cheguei numa lei, né? A partir dessa quantidade de peso, de pressão, fode todo o meu sistema. Então eu vou falar que muita pressão fode o sistema. Aí, porra, Pascal, você não pode falar isso, né? Disse o assistente dele. Mas por que não? Não, porque é muito vulgar para a época falar desse jeito. Então ele falou o seguinte, a pressão feita em um ponto do meu fluido se propaga ao longo de todo o fluido. E ficou conhecido então como a lei de Pascal. Então vamos colocar isso daí. Então tá aí, a lei de Pascal, formulada de uma forma gentil e simpática por ele. A pressão aplicada em um fluido no interior do recipiente é transmitida sem nenhuma diminuição a todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. Tá? Isso então nos leva ao chamado paradoxo da fluidostática, né, onde a pressão em um fluido vai depender só da altura. Então imagina que a gente tem aí, peguei essa foto de um livro-texto, né, que a gente tem aqui nessa altura aqui, embora a gente tenha diferentes formatos do nosso recipiente, né, em todos esses pontos do fluido, eles estão sobre a mesma pressão. Então aqui embaixo eles têm uma pressão P, vamos chamar assim, uma pressão P, e aqui em cima todos eles têm aí uma pressão P0. Ok? E a nossa equação, por último, se a gente graficar, tá? A pressão em função da minha altura H, então ela tem uma pressão inicial, que é o P0, e conforme aumenta a altura, você aumenta a pressão. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre pressão absoluta, pressão manométrica e pressão atmosfera. Tentar entender a diferença entre esses conceitos. Pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me escreva. Está aqui meu e-mail. Se quiserem um PDF das aulas, me mandem e-mail também, que vai ser um prazer poder ajudar vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.